Olá, o meu nome é Luís Pedro Almeida. Eu sou professor visitante na Universidade Federal de Rio Grande, no Instituto de Oceanografia, e neste vídeo eu vou falar sobre erosão costeira estrutural. Neste vídeo eu vou então abordar primeiramente a definição de erosão costeira estrutural, depois alguns conceitos teóricos sobre balanço sedimentar e deriva litoral, e depois vou então apresentar e falar sobre vários fatores responsáveis pela erosão costeira estrutural. Erosão costeira estrutural pode ser definida como a perca gradual e persistente de sedimentos num determinado setor costeiro. Trata-se, portanto, de uma tendência de longo termo. É importante distinguir este processo de erosão costeira episódica, que se trata de um processo de curto termo, tipicamente ocorre associado a tempestades e tem como consequência erosão severa e seguido de uma fase de recuperação. A erosão costeira estrutural trata-se de uma continuidade de perca de sedimentos que causam, portanto, uma tendência ao longo do tempo persistente de erosão, ou seja, recuo da linha de costa. Como é que se pode avaliar a erosão costeira estrutural num ambiente costeiro, seja ele estuarino, costão com costa rochosa ou outro tipo de ambiente? Uma das formas mais comuns de avaliar este tipo de erosão é através da utilização da linha de costa como um indicador ambiental. Quando se observa um recuo da linha de costa permanente num ambiente costeiro, é indicação de que esse ambiente está em erosão, num processo de erosão costeira estrutural. E este tipo de processo é tipicamente medido à escala de anos, ou seja, quantificado quantos metros por ano está um determinado setor costeiro a recuar. É essa a unidade utilizada. A erosão costeira estrutural ocorre em zonas costeiras quando o balanço sedimentar está em desequilíbrio. Aqui tem um esquema representativo de uma zona costeira, onde vocês podem ver a linha de costa definida aqui, a presença de uma lagoa costeira, de um rio, e o limite deste setor costeiro no lado oceânico está definido aqui por esta linha atracejada. Como vocês podem ver, existem várias fontes de sedimento para todo este setor costeiro, seja por transporte de deriva litoral, trazendo sedimentos de zonas adjacentes, de rios, que são uma fonte de sedimentos importante para ambientes sedimentares costeiros. Também por ação dos ventos, podem dar origem a transporte no sentido oceânico como no sentido continental, ou até mesmo alimentações artificiais de areia e de sedimentos para este setor costeiro. Isto são consideradas de alguns exemplos de fontes de sedimento para este setor costeiro. Mas também existem sumidores, ou melhor, existem ao longo do tempo mecanismos que removem ou transportam os sedimentos dentro deste setor para áreas adjacentes, como é o caso do transporte de deriva litoral, que leva o sedimento do setor para uma área adjacente, ou até mesmo transporte transversal em eventos ou em deslocamentos de massa que transportam para zonas mais profundas, ou até mesmo o aprisionamento de sedimentos em estruturas morfológicas como canhões submarinos. Então, digamos, o balanço sedimentar neste setor costeiro é definido pelo equilíbrio, ou pela diferença entre o que entra de sedimento, ou seja, a fonte sedimentar, e pelos seus sumidores. Se a diferença entre os dois for zero, ou seja, se o que entra é igual ao que está a sair, significa que ele está em equilíbrio e, portanto, a linha de costa vai ser mantida na mesma posição ao longo do tempo. Se o que estiver a entrar de sedimento neste setor for menor do que está a sair, então vai criar um desequilíbrio, principalmente nesta zona oceânica, e, portanto, para manter equilíbrio vai ter que ser obtido sedimento a partir desta zona continental e, portanto, vai haver recuo da linha de costa. Se o que estiver a entrar de sedimento no setor costeiro for maior, a quantidade for maior do que está a sair, então ocorre o oposto, ocorre a crescção da linha de costa, esta zona continental vai ganhar sedimento e a linha de costa vai avançar no sentido oceânico. Outro processo bastante importante no estudo da erosão costeira estrutural é a deriva litoral.
Este é o termo utilizado em português de Portugal, também conhecido como deriva litorânea em português do Brasil ou longshore drift em inglês. Trata-se da quantidade de sedimento que passa numa secção do litoral durante um determinado período de tempo e normalmente quantifica-se esta deriva em metros cúbicos por ano. A deriva litoral é induzida pela incidência das ondas, principalmente pelo ângulo de incidência. Quando as ondas atingem uma determinada setor costeiro, como aqui vocês veem neste setor costeiro da Namíbia, quando a incidência, o ângulo de incidência das ondas é bastante oblíquo, como é o caso, gera-se uma componente de corrente no sentido longitudinal que transporta os sedimentos ao longo desta linha de costa. De forma diferente, quando as ondas incidem de forma perpendicular à linha de costa, a principal componente de corrente é no sentido transversal. A altura da onda e o período também afetam a potência de transporte, contudo, é a direção que de facto define a direção do transporte longitudinal ao longo da linha de costa de sedimentos. Bom, para explicar como ocorre o processo de deriva litoral, vou mostrar aqui uma pequena animação que demonstra como uma partícula de areia, de sedimento, é transportada ao longo de um setor costeiro, que aqui temos o exemplo, que é a zona de praia, que é a zona oceânica, vista de perspectiva de cima, e como esta partícula ao longo do tempo é transportada pela ação das ondas e com isso é transportada através da deriva litoral. Então temos a incidência de ondas neste setor costeiro que com um ângulo oblíquo geram correntes longitudinais neste sentido. E existem duas fases importantes. A primeira fase, que é a fase do espraiamento, em que a onda transporta este sedimento para a zona superior da praia e ele segue a trajetória de incidência da onda, ou seja, incide sobre a zona costeira de forma oblíqua também. No entanto, o processo de rundown, ou o processo de backwash, que é o retorno da onda para o oceano, e com isso o transporte do sedimento novamente para o lado oceânico. Este dá-se principalmente por ação gravítica e por isso ele tende a ter uma trajetória perpendicular à linha de costa e não de acordo com o raio de incidência da onda. E desta forma cria-se este zigue-zague que vai ao longo do tempo transportando o sedimento de um setor para outro costeiro e de forma longitudinal. A forma como a deriva litoral se relaciona com a erosão costeira estrutural pode ser entendida através de dois conceitos: a deriva litoral potencial e efetiva. A deriva litoral potencial é a quantidade de sedimentos que as ondas incidentes podem transportar. Trata-se, portanto, de um potencial hidrodinâmico, digamos assim, que existe disponível para transportar os sedimentos num determinado setor costeiro. Este potencial é definido principalmente pelo clima de ondas, ou seja, altura, direção e período de onda, e também pelo tamanho dos sedimentos locais. No entanto, a deriva litoral efetiva é a quantidade de sedimentos disponível para ser transportada e que é efetivamente transportada por deriva litoral. Portanto, trata-se da relação entre estes dois conceitos que vai ditar se vai ocorrer erosão costeira estrutural ou não ao longo do tempo. Ou seja, conhecendo a deriva potencial e a deriva litoral efetiva, é possível avaliar se a deriva litoral está saturada, sobressaturada ou insaturada e com isso verificar a resposta morfológica na evolução costeira. Quando a deriva de potencial é igual à efetiva, ou seja, encontra-se a capacidade de transporte de onda é idêntica à quantidade de sedimentos disponível para ser transportada, diz-se que a deriva litoral está saturada e, como consequência, o balanço sedimentar está em equilíbrio e ocorre estabilidade na evolução costeira. Quando a deriva potencial é menor que é efetiva, ou seja, existem mais sedimentos do que aqueles que são possíveis de ser transportados pela ação das ondas, pelo clima de ondas, então diz-se que a deriva litoral está sobressaturada e aí
dá-se a ocorrência de acumulação, sedimentação, deposição e, com isso, a evolução da linha de costa, crescimento de ambientes costeiros, desenvolvimento de ambientes dunares ou restingas de areia, é a consequência desse tipo de deriva litoral. Já quando a deriva litoral potencial é maior que a efetiva, ou seja, existem menos sedimentos do que aqueles que o clima de ondas é capaz de transportar, diz-se que a deriva litoral está insaturada e, nesse caso, dá-se um desequilíbrio negativo no balanço sedimentar que tem como consequência a erosão costeira estrutural. Bom, estes conceitos de balanço sedimentar e dinâmica litoral são importantes ter como base para entender então como diferentes fatores responsáveis pela erosão costeira estrutural afetam de forma direta ou indireta estes dois processos. Eu vou começar então por falar de um dos processos mais importantes que causa erosão costeira estrutural, que se trata da diminuição do fornecimento sedimentar. Eu vou começar dando um exemplo oposto. Quando ocorre então um aumento do fornecimento sedimentar num determinado setor costeiro e as consequências disso. Vou dar um exemplo aqui do litoral de Aveiro, que fica no norte de Portugal, e como há cerca de 3.000 anos atrás, condições favoráveis ao desenvolvimento de uma deriva litoral sobressaturada, ou seja, havia mais sedimento disponível do que a capacidade do clima de ondas para transportar esses sedimentos ao longo do litoral, foi então dando origem a depósitos sedimentares, a criação de uma restinga de areia, também conhecida como sandspit, ao longo do litoral. Vocês veem aqui então, ao longo do tempo, como foi se desenvolvendo ao longo desta secção do litoral esta restinga de areia, no sentido de norte para sul, que é o sentido da deriva litoral, até aproximadamente o século passado. Com estas condições deu-se o desenvolvimento de campos dunares bastante robustos, litorais arenosos bastante bem desenvolvidos e extensos. Contudo, isso modificou a partir do momento que houve uma alteração na bacia hidrográfica que, digamos, era responsável pelo principal aporte de sedimentos para este setor costeiro. Aqui neste mapa vocês conseguem ver a região de Aveiro, onde eu estava a mostrar o exemplo que é o desenvolvimento desta restinga de areia, e a norte deste setor costeiro existe um rio que se chama Rio Douro, o qual é o principal fonte de sedimentos para todo este litoral a sul, ou seja, a deriva litoral principal tem a direção norte para sul e os sedimentos que abastecem todo este litoral de Aveiro vêm então do Rio Douro. Esta era a área de drenagem da bacia hidrográfica original, digamos, deste rio. Vinha desde a zona continental da Espanha e Portugal. Era uma grande área e, portanto, uma grande quantidade de sedimentos que eram transportados, erudidos e transportados desta rede hidrográfica para o Rio Douro e para o litoral de Portugal. Contudo, depois principalmente do século passado, começou a dar-se uma grande modificação nesta rede de drenagem, principalmente com a construção de barragens. Aqui tem um exemplo das barragens construídas em Portugal, algumas das barragens construídas no século passado e no presente século, em que vocês podem então observar aqui este rio na cidade do Porto, é o Rio Douro. Este é o rio que eu falava no slide anterior e que é a principal fonte de sedimentos para este litoral de Aveiro, onde vocês veem aqui a restinga de areia desenvolvida. Como vocês podem ver, apenas em Portugal continental e no território português existe um elevado número de barragens e, para além destas, existe também um elevado número de barragens ao longo do Rio Douro, no lado espanhol. A consequência desta redução drástica pode ser identificada através do caudal sólido do Rio Douro. Portanto, o regime natural de transporte de sedimentos deste rio era de aproximadamente 2 milhões de metros cúbicos por ano e atualmente é de cerca de 250 mil metros cúbicos por ano, ou seja, uma diminuição no fornecimento sedimentar bastante grande que teve
consequências severas no litoral, tanto perto, próximo do Douro, como também a sul. E o principal indicador, então, que se observa nesta região costeira de erosão costeira estrutural são, por exemplo, a ocorrência de afloramentos costeiros, de afloramentos rochosos na zona costeira, que indicam que o pacote sedimentário de areia destas regiões foi removido por ação das ondas e por falta de sedimento que digamos, mantinha esta zona em equilíbrio dinâmico. Para isso foram também construídas algumas estruturas de proteção, de forma a tentar reter alguns destes sedimentos em alguns setores, mas com consequências, obviamente, danosas para setores adjacentes. Bom, esta diminuição do fornecimento sedimentar, ela causa erosão costeira estrutural, é um problema bastante grave. Contudo, ela tem que ser também analisada a sua escala espacial, até onde vai influenciar um determinado setor costeiro, na medida em que a erosão causada pela essa deficiência de sedimentos em parte do litoral vai, de certa forma, criar condições para que a deriva litoral se torne saturada novamente e possa causar a acumulação e deposição em outros setores costeiros adjacentes. E isso é o que se verifica, nomeadamente aqui em Aveiro, nesta região de Aveiro, em que eu tenho aqui do lado esquerdo uma análise de evolução da linha de costa de todo este setor, desde o Rio Douro até aqui à desembocadura da Ria de Aveiro, o final daquele sand spit que eu mostrei inicialmente. E vocês podem ver aqui avermelhado, indicam tendências erosivas bastante severas em alguns casos, principalmente causadas pela diminuição do fornecimento sedimentar do Rio Douro, como eu já expliquei atrás. Contudo, se vocês repararem, aqui a sul é identificada uma região onde a tendência evolutiva da linha de costa indica valores positivos, ou seja, a linha de costa está efetivamente a crescer nesta região, ao avançar no sentido oceânico. E isto está relacionado então com o facto de que a erosão que está a ocorrer neste setor costeiro, devido a uma deriva litoral insaturada, está a criar condições para que a deriva litoral para estes setores mais a sul se torne novamente saturada e permita então a criação de condições para a acreção. Aqui há um trabalho que foi desenvolvido por Lear et al. 2016 e aqui outro trabalho desenvolvido por Luijendijk 2018, onde foi mapeada a linha de costa e também analisada a tendência evolutiva e que identificou também, de forma bastante evidente, uma evolução positiva da linha de costa neste litoral a sul, devido então a essa saturação da deriva litoral. Para além das barragens, também a extração de areias em ambientes fluviais tem como impacto a diminuição do fornecimento sedimentar em zonas costeiras. Como exemplo, vou falar aqui do delta do Mekong, localizado no sul do Vietnã, onde a extração de areia é bastante significativa, bastante intensa e tem como consequência a erosão costeira estrutural. Aqui isto mostra uma batimetria, onde vocês podem ver localizados vários pontos de extração de areia, num depósito sedimentar localizado aqui nesta margem. Para terem uma ideia da magnitude de extração de areia que ocorre aqui, o aporte natural de sedimentos no delta, nos canais, nos vários canais do delta do Mekong é de cerca de 6,18 milhões de toneladas por ano. E, no entanto, o sedimento dragado é cerca de 50 milhões de toneladas por ano. Ou seja, bastante superior, um número bastante superior ao que este delta fornece de forma natural, é removido bastante mais do que é fornecido. E por consequência isso causa um desequilíbrio nesta zona costeira deste delta, que está em erosão costeira estrutural bastante intensa, como mostram estes resultados de Luijendijk 2018, em que vocês veem a linha de costa a recuar com uma taxa de menos 31 metros por ano ao longo desde 1984 até 2000, no caso até 2013.
Outro fator responsável pela erosão costeira estrutural são a construção de obras pesadas de engenharia costeira, que são tipicamente obras fixas e que, apesar de serem construídas com o objetivo de manter a linha de costa ou reter a erosão costeira estrutural, acabam por ter consequências danosas, principalmente em setores costeiros adjacentes onde estas construções são realizadas. Aqui tem um exemplo da construção bastante comum de obras de retenção, que são os molhos em zonas costeiras, que são estruturas perpendiculares à linha de costa e que, de certa forma, servem como um bloqueio à deriva litoral. Aqui tem um exemplo esquemático, a deriva litoral é neste sentido, e eles vão bloquear essa deriva e criar acumulação, principalmente nesta face que fica exposta à direção da deriva. Costuma-se observar também uma pequena erosão neste lado, que fica menos, digamos, recebe menos sedimentos do que este que fica exposto à deriva litoral. Contudo, o maior problema é nos setores adjacentes onde deixam de existir estes tipos de estruturas, como é o caso que se observa aqui, em que a deriva litoral tem este sentido, na praia de Long Beach. Aqui vai acumulando sedimentos e mantendo a posição de linha de costa, mas gradualmente é observado que as praias adjacentes vão cada vez mais ter menos sedimento e, portanto, a sua deriva litoral torna-se cada vez mais insaturada e, consequentemente, a erosão estrutural fica mais severa. Outro exemplo de estruturas fixas e da utilização de molhos é para a estabilização de desembocaduras, seja para acessos a portos ou até mesmo para acesso marítimo para outras finalidades. Este exemplo que eu mostro aqui é do litoral de Aveiro, em que tem aqui a Ria de Aveiro, tem aqui o Porto de Aveiro, e para, digamos, para facilitar o acesso e para permitir, na realidade, o acesso a embarcações de grande dimensão, foi necessário então construir estas estruturas de molhos e são frequentemente feitas dragagens para também manter a profundidade adequada. A deriva litoral neste setor é de norte para sul, neste sentido, e a construção destes molhos bloqueia esta transposição de sedimentos que iriam manter o balanço sedimentar nesta zona sul. Como podem ver, a orientação da linha de costa seria esta aqui, a original, e atualmente a zona sul, que tem sofrido mais com a falta de sedimento que viria na deriva litoral, retraiu-se bastante em comparação com esta posição da linha de costa. Ou seja, está a sofrer um processo de erosão estrutural devido então a estas estruturas fixas que bloqueiam o transporte longitudinal. Também muros costeiros, que são estruturas construídas de forma longitudinal paralela à linha de costa, impermeáveis e fixas, contribuem para a erosão costeira estrutural. Estas estruturas são construídas para proteger a zona interna de inundação e erosão, contudo, e por serem impermeáveis, elas não dissipam totalmente a energia da onda e, pelo contrário, ocorre reflexão. A reflexão da onda sobre estas estruturas aumenta os processos de erosão na zona submersa adjacente. E essa erosão intensificada, se compararmos com uma zona onde não ocorre um muro costeiro, vai fazer com que este sedimento que está a ser erodido na frente do muro seja colocado em deriva litoral com maior magnitude do que propriamente em zonas onde não ocorrem os muros costeiros. Então, digamos, eles acabam por contribuir de forma negativa para o balanço sedimentar e, consequentemente, para a erosão costeira estrutural. Outro fator responsável pela erosão costeira estrutural é a elevação do nível médio do mar. Atualmente, e de acordo com as observações de altimetria por satélite, o nível médio do mar global está a subir a uma taxa de 3,37 mm por ano, devido ao derretimento das calotas polares ou à expansão térmica do oceano, que são consequências do aquecimento global. Com a subida do nível médio do mar, ocorre então um novo ajuste do perfil de praia à nova condição hidrodinâmica. Isto é um processo gradual que leva, que tem uma escala temporal que pode ser de décadas ou até de séculos.
Mas gradualmente então a zona costeira vai ter uma resposta. Ela pode ser de dois tipos, tipicamente, que são dois modelos conceptuais de resposta costeira. Uma das respostas está relacionada com um novo ajuste, então, com a subida do nível médio do mar, a ação das ondas vai atuar em zonas mais elevadas da zona costeira, criando erosão e recuo da linha de costa, mas também na parte submersa vai aumentar o espaço de acomodação, ou seja, vai haver necessidade de preencher este espaço para que todo este setor costeiro entre em equilíbrio no balanço sedimentar. Então, o que se vai verificar é uma erosão da parte superior e acumulação na parte inferior até que seja atingido o novo equilíbrio. Outro tipo de resposta é em zonas onde ocorrem barreiras costeiras, tipicamente dá-se, digamos, um deslocamento da barreira para a zona continental por ação de ondas, ou seja, a onda, quando galga este tipo de estrutura, vai movendo gradualmente os sedimentos para a parte posterior da barreira e com isto deslocando todo o sistema para o lado continental, ou seja, são dois casos em que vai ocorrer erosão costeira estrutural até que um novo equilíbrio no balanço sedimentar seja atingido. Apesar da elevação do nível do mar ser de facto um fator que causa erosão costeira estrutural e estes modelos conceptuais explicarem a resposta que as zonas costeiras vão ter face a essa subida, não é de todo um consenso que isso vai ocorrer de forma igual em todas as zonas costeiras. Até porque um aspecto importante é que o nível do mar e as taxas de subida do nível do mar não estão a ocorrer de forma igual em todo o planeta. Aqui está um mapa que mostra as taxas de subida do nível do mar e descida também em toda a superfície do oceano, obtido por altimetria por satélite. E o que se pode identificar de imediato é que existem de facto padrões regionais de maior e menor intensidade de taxas de evolução de subida do nível do mar. E como consequência é esperado então que estas diferentes taxas, ou seja, são diferentes velocidades a que o nível do mar está a subir, vão também ter como consequência a nível regional diferenças na resposta morfológica e consequentemente diferenças na erosão costeira estrutural. Para além desta variabilidade de tendência evolutiva do nível médio do mar que se observa com os dados de altimetria de satélite a nível global e regional, existe também a própria morfologia costeira e o balanço sedimentar de zonas costeiras que afeta, digamos, esta resposta evolutiva. Então, apesar da altimetria por satélite identificar que a nível global o nível do mar está de facto a subir desde 1993, observações de linha de costa a nível global também para o mesmo período, aproximadamente, não identificam de forma clara que está a haver um aumento ou uma erosão costeira estrutural clara em todas as zonas costeiras do planeta. Este é o caso do trabalho apresentado por Luijendijk et al. 2018, onde fez uma análise da linha de costa de todo o planeta e identificou que, de facto, apenas 24% das praias arenosas estão a sofrer erosão costeira estrutural e as restantes ou estão em acreção ou em estabilidade dinâmica. Então, de facto, não é apenas uma variável, seja ela nível do mar ou até mesmo diminuição do aporte sedimentar ou outro tipo de variável que está por detrás, digamos, da resposta costeira evolutiva. Então é preciso ter em consideração este conjunto de elementos para que de facto se possa afirmar qual vai ser a resposta evolutiva e claramente isso vai ter uma grande variabilidade regional. Neste trabalho foi identificado de facto padrões de tendências evolutivas com uma distribuição espacial que não tem um padrão propriamente definido. Observa-se erosão e acreção em diferentes regiões do planeta, indicando, portanto, esse grande grau de complexidade da resposta costeira aos diferentes fatores que causam
o balanço, que afetam o balanço sedimentar dessas zonas. A erosão costeira estrutural pode também ocorrer devido à subsidência continental. A subsidência continental pode ocorrer por tectónica de placas ou através do efeito combinado de uma intensa ocupação humana sobre a superfície do Sol, criando uma grande pressão sobre essa superfície do Sol, combinado com a extração de água, um grande consumo de água de aquíferos. Esses dois fatores combinados causam uma subsidência do solo que aumenta gradualmente a vulnerabilidade desse setor costeiro, tanto a inundações como a erosão costeira estrutural. Um exemplo de uma cidade costeira que está a sofrer uma erosão costeira estrutural e cada vez a ficar mais vulnerável à subida do nível médio do mar é a cidade de Jakarta, na Indonésia, e eu vou mostrar aqui um vídeo que explica de uma forma bastante simplificada o que está a ocorrer naquela região. Não apenas em zonas de elevada densidade populacional esta subsidência pode ser verificada, pode-se verificar também aqui a título de exemplo na região do delta do Mekong, onde não existem cidades com elevada densidade populacional, mas onde a extração de água dos aquíferos é intensa também e onde se observa aqui algumas regiões com subsidências de 3 cm por ano ou 2 cm por ano em toda esta extensão. Então, como nós vimos lá atrás, esta é uma região onde é observada a erosão costeira estrutural, não só pela subsidência, mas também os efeitos combinados desta subsidência destas regiões com a extração intensa, que são estas circunferências vermelho, indicam zonas onde são feitas extrações de milhões de metros cúbicos de areia por ano. Os dois aspectos combinados resultam então numa zona, numa erosão costeira estrutural bastante intensa. Também a mudança no clima da agitação marítima pode ser um fator responsável pela erosão costeira estrutural, nomeadamente a mudança no clima de eventos extremos e particularmente na intensidade destes eventos. O aumento da intensidade de eventos extremos pode fazer com que as zonas costeiras comecem a sofrer erosão costeira estrutural devido à falta de capacidade de responder morfologicamente a esses eventos. E também pelo facto de que esses eventos podem criar uma ruptura, tal como aqui mostra nesta foto, quando ocorre galgamento e inundação, e essa inundação se torna persistente, ou seja, criam-se canais que rompem uma barreira costeira. Quando isto acontece, pode dar origem à erosão costeira estrutural nos setores adjacentes, pode alterar, digamos, todo o balanço sedimentar desta zona costeira e, por isso, contribuir então para uma erosão costeira que já pode vir a ocorrer, mas pode magnificar também essa erosão costeira. Para além disso, a direção de onda também é um aspecto bastante importante no transporte de sedimentos em zonas costeiras, como eu falei lá atrás, na deriva litoral, e particularmente durante eventos extremos. A ocorrência de eventos extremos que têm ou que são têm uma origem
com uma orientação diferente da normal, pode magnificar de forma bastante intensa e deixar uma zona costeira bastante alterada devido a essa mudança ou essa diferença de orientação. Isso foi inclusive já documentado na Austrália por Harley et al. Em 2017, onde foi identificado que um evento extremo, uma tempestade extratropical com uma direção bastante diferente do habitual, cerca de 45 graus de ângulo de incidência diferente do que era comum, causou uma erosão costeira com uma magnitude superior a tudo o que tinha sido observado até então, ou seja, eles têm nesta região cerca de 40 anos de observações de erosão costeira e recuperação, e esta tempestade com uma direção anómala foi a que mais causou erosão. Ou seja, este é outro aspecto derivado de mudanças no clima da agitação marítima que pode também intensificar e causar erosão costeira estrutural de forma mais intensa. Bom, e o último fator que eu vou falar aqui que afeta e pode causar erosão costeira estrutural é a degradação antropogénica das estruturas naturais, nomeadamente a extração de areias sobre ambientes dunares, como é o exemplo aqui do litoral de Aveiro, que na década de 90 eram extraídos cerca de 1 tonelada de metros cúbicos por ano desta zona e que, digamos, pode colocar em desequilíbrio o balanço sedimentar desta zona costeira, porque o estoque sedimentar ou o sedimento que está disponível para ser erodido e para entrar no balanço sedimentar está a ser removido de forma artificial pelo homem. Também o pisoteio de dunas e a construção de vias de acesso para viaturas sobre campos dunares é um comportamento antropogénico que pode degradar estes ambientes dunares, nomeadamente remover a vegetação que ajuda a fixar estes depósitos sedimentares nestas regiões e que são depósitos fundamentais para que esta zona costeira se mantenha em balanço sedimentar, nomeadamente que consiga responder a eventos de tempestade e, por consequência, pode dar origem à erosão costeira estrutural, pode aumentar e criar, de facto, um problema crónico de erosão costeira nestes setores. Também aqui no litoral do Rio Grande do Sul ocorrem alguns tipos de ações antropogénicas que podem ter esse impacto indireto na erosão costeira, nomeadamente o acesso de viaturas à praia, principalmente pelo facto que para este acesso são construídas vias de acesso sobre as zonas dunares, ou seja, são criadas rupturas no campo dunar que permitem o acesso das viaturas à praia e, por consequência, são pontos fracos, ou seja, são pontos onde, durante eventos extremos, é fácil as tempestades atuarem e remobilizarem sedimentos destas regiões, para além da remobilização de vegetação nestas áreas de acesso. Bom, neste vídeo então nós abordamos os diversos fatores que podem contribuir para a erosão costeira estrutural. Como vocês puderam verificar, não existe apenas um processo que pode ocorrer e pode causar erosão costeira de longo termo de forma persistente. Existem vários fatores que podem, e inclusive eles podem atuar de forma combinada e, portanto, para compreender, para identificar o tipo de erosão, inclusive para identificar se um setor costeiro está em erosão estrutural, é necessário uma série temporal de observações, nomeadamente de linha de costa, que é um indicador ambiental utilizado para este tipo de fim. Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre como fazer este tipo de identificação de erosão costeira estrutural, como quantificar esse processo utilizando imagens de satélite, e utilizando em particular uma ferramenta desenvolvida com o Google Earth Engine, que vocês podem consultar aqui na página cassiengine.com. Mas no próximo vídeo eu vou falar com mais detalhe como é que isso é feito
como determinar de facto erosão costeira estrutural em qualquer setor costeiro do planeta.